Na festa, meu filho sussurrou: agora que tá cheio, vai e abre o armário dela. Meu filho me usou para abrir o armário dela, e a chave de bronze era só o começo. O que mais ele planejou? Inscreva-se e deixe seu like para descobrir a verdade por trás da vingança. A voz de Bruno soava estranha, um chiado baixo e urgente que não combinava com a música alta e as risadas falsas que enchiam a sala. A sala que um dia foi minha. Hoje era o palco do aniversário de 30 anos de Valentina, a mulher que ocupava meu lugar, minha casa e, o mais doloroso, o coração do meu filho. Eu olhava ao redor e via fantasmas dos meus móveis, substituídos por peças modernas de metal e vidro que pareciam frias, sem alma. Até o cheiro era diferente. Em vez do aroma de bolo de fubá que eu costumava fazer, o ar estava carregado com um perfume caro e enjoativo, o mesmo que Valentina usava. Mãe, você ouviu? Bruno insistiu, apertando meu braço. Seus olhos, que antes eram cheios de carinho, agora tinham um brilho febril, quase desesperado. Eu assenti, sem conseguir falar. O plano era dele, uma vingança pequena e cruel que ele vinha arquitetando há semanas. Eu era apenas a ferramenta, a mãe esquecida, a senhora de cabelos grisalhos que ninguém notaria andando pelo corredor em direção ao antigo quarto de casal. Meu quarto. Valentina estava do outro lado da sala, rindo de algo que um homem de terno caro disse. Ela usava um vestido de seda vermelho que custava mais que o meu aluguel de 3 meses. Ela levantou a taça de champanhe, os anéis de diamante brilhando sob a luz dos lustres novos. Em um momento, seu olhar cruzou com o meu e ela me deu um sorriso pequeno, condescendente, o tipo de sorriso que se dá a um empregado ou a um parente distante e incômodo. Ela acha que venceu, Bruno murmurou, seguindo meu olhar. Roubou tudo do meu pai, me afastou de você e agora vive como uma rainha. Mas hoje ela cai. Ele tirou uma pequena chave de bronze do bolso e a colocou na minha mão. A palma da minha mão estava suada. A chave era do armário antigo, uma peça de madeira maciça que foi do meu avô português. Era a única coisa minha que tinha restado na casa, porque Valentina achou que era chique e vintage. Mal sabia ela o que ele guardava. Meu avô português sempre dizia que mentiras são como rachaduras na parede. No começo são pequenas, mas um dia a casa inteira desaba. As mentiras de Valentina estavam prestes a derrubar o castelo que ela construiu. Lá dentro, Bruno explicou em um sussurro. Na parte de trás tem uma caixa de sapato. Pega a caixa e deixa em cima da cama. Só isso. O resto eu faço. Eu olhei para ele, para o rosto do menino que eu criei, agora endurecido pela raiva. Ele estava se destruindo para destruir outra pessoa e estava me arrastando junto. Parte de mim queria jogar a chave no chão e ir embora, voltar para o meu apartamento alugado de um quarto e fingir que aquela noite nunca aconteceu. Mas a outra parte, a parte que Valentina humilhava com seus olhares e sorrisos falsos, a parte que sentia falta do filho que ela roubou de mim, essa parte queria ver o circo pegar fogo. Vai agora, ele ordenou. Ela acabou de abrir o presente mais caro. Está todo mundo distraído. Respirei fundo. O ar parecia pesado, difícil de entrar nos pulmões. Assenti mais uma vez, fechei a mão ao redor da chave fria e comecei a andar. Cada passo era pesado. Passei por grupos de pessoas que eu não conhecia, todos rindo, bebendo, celebrando a mulher que eu ia destruir. Ninguém me olhou. Eu era invisível, exatamente como Bruno planejou. Cheguei ao corredor que levava aos quartos. A música ficou mais abafada aqui. A porta do meu antigo quarto estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. O cheiro dela estava por toda parte. O armário estava lá, imponente, no mesmo lugar de sempre. Caminhei até ele, a chave tremendo na minha mão, e a inseri na fechadura. O metal fez um clique suave, um som que só eu pude ouvir. O clique da fechadura foi baixo, mas no silêncio do quarto soou como um trovão. Por um instante fiquei paralisada, esperando que alguém tivesse ouvido. Nada. Apenas o som abafado da festa que continuava lá fora. Empurrei a porta pesada do armário e o cheiro de naftalina e madeira antiga se misturou ao perfume caro de Valentina, criando um aroma estranho, uma batalha entre o passado e o presente. O lado dela estava impecavelmente organizado. Vestidos de grife pendurados por cor, dezenas de pares de sapatos que custavam uma fortuna alinhados no chão. O meu lado, o lado que um dia guardou meus vestidos simples e meus sapatos confortáveis, estava quase vazio. Era ali, no fundo, atrás de um casaco de inverno que ela provavelmente nunca usaria, que eu vi. A caixa de sapato. Não era uma caixa qualquer, era de uma marca popular dos anos 90. Uma que eu costumava comprar para Bruno quando ele era criança. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em puxá-la para fora. O pó cobria a tampa. Sentei na beirada da cama, a cama que não era mais minha, e hesitei. Uma voz na minha cabeça, que soava muito como a da minha própria mãe, dizia que aquilo era errado, que a vingança corrói quem a pratica, não quem a sofre.
sofre. Meu avô português também diria que eu estava abrindo uma rachadura na minha própria parede, não na de Valentina. Mas então, a imagem do rosto de Bruno voltou à minha mente. A dor em seus olhos, a raiva que o consumia. Valentina não tinha apenas roubado um marido e uma casa. Ela tinha envenenado meu filho contra mim, o convencendo de que eu era fraca, que eu não lutei o suficiente. Ela o transformou nesse jovem amargo e obcecado. Por ele, eu iria até o fim. Abri a caixa. O cheiro de papel velho subiu. Um cheiro de segredos guardados. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Havia um maço de cartas, amarradas com uma fita de cetim azul, já desbotada. A caligrafia era elegante, feminina, mas não era de Valentina. Por baixo das cartas, havia um único documento dobrado, amarelado e frágil. Com cuidado, eu o desdobrei. Não era uma certidão de casamento ou de nascimento. Era um registro de propriedade, um terreno, um pedaço de terra grande, numa área que na época não valia nada, mas que hoje era uma das mais valorizadas da região. O documento estava no nome do meu falecido marido e de outra pessoa, uma mulher. O nome dela era o mesmo que assinava as cartas na caixa. Não era Valentina. Meu cérebro tentava processar a informação. Meu ex-marido, o pai de Bruno, tinha um segredo grande que valia milhões. Valentina, com toda a sua esperteza, casou com um homem rico, mas aparentemente não sabia de toda a sua riqueza. Ela tinha herdado a casa, os carros, as contas bancárias que conhecia. Mas e aquilo? Quando pensei ter encontrado a arma para destruir Valentina, percebi que o que eu tinha nas mãos era muito mais complicado. Era um mapa para um passado que eu não conhecia, um passado que podia mudar tudo, mas eu ainda não sabia o que aquelas cartas diziam, ou quem era aquela mulher. Dobrei o documento e o coloquei no bolso do meu casaco. Peguei a caixa de sapatos, como Bruno havia instruído, e a coloquei em cima da cama, bem à vista. Minha parte do plano estava feita, mas agora um novo plano começava a se formar na minha cabeça. Um plano que não era de Bruno, era meu. No momento em que fechei a porta do armário, ouvi passos se aproximando no corredor. A maçaneta da porta do quarto começou a girar. Meu coração parou. Eu estava presa. A porta se abriu de repente e era Bruno. Seu rosto estava tenso, os olhos faiscando de impaciência. Ele entrou rápido e fechou a porta atrás de si, sem fazer barulho. O que você está fazendo aqui ainda? Ele sussurrou. A voz era um chiado nervoso. Eu disse para deixar a caixa e sair. Seu olhar caiu sobre a caixa de sapatos em cima da colcha de seda. Por um segundo, vi um alívio em seu rosto, mas logo a raiva voltou. Você demorou demais. Eu achei que Valentina tinha te pego, ele disse, passando a mão pelo cabelo. Eu apenas balancei a cabeça, tentando parecer a mãe frágil e assustada que ele esperava que eu fosse. Meu coração batia forte, mas não era de medo, era de adrenalina. O documento de propriedade no meu bolso parecia queimar contra a minha pele. Eu fiquei nervosa, filho. Só isso, murmurei. Ele não pareceu se importar. Seu foco estava na vingança dele. Ótimo. Agora saia daqui. Volte pra festa, pegue uma bebida, finja que nada aconteceu. Eu vou esperar o momento certo pra começar o show. Ele me deu um empurrãozinho em direção à porta e eu fui, dócil como um cordeiro, mas por dentro um lobo estava acordando. Enquanto eu caminhava de volta pelo corredor, o som da música alta e das risadas falsas me atingiu novamente, mas agora parecia distante, como se viesse de outro mundo, o mundo deles. Eu estava prestes a criar o meu próprio. Em vez de voltar para a sala de estar, desviei para um pequeno lavabo perto da cozinha. Tranquei a porta e me encostei na parede fria, respirando fundo pela primeira vez. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o documento amarelado do bolso. Junto com ele, eu tinha conseguido pegar um pequeno maço de cartas da caixa, as que estavam por cima. Sentei na tampa fechada do vaso sanitário, sob a luz fraca de uma arandela chique. A caligrafia nas cartas era fluida, quase artística. Todas elas começavam com "meu querido" e eram assinadas por uma mulher chamada Estela. Comecei a ler. A primeira era sobre um encontro secreto, um piquenique num lugar que só eles conheciam. A segunda falava sobre os sonhos que eles tinham, de construir uma vida longe de tudo e de todos. Era uma história de amor, intensa e proibida, acontecendo bem debaixo do meu nariz, durante o meu casamento. A dor foi uma pontada aguda, mas foi rapidamente substituída por uma curiosidade gelada. Então, na terceira carta, uma frase me fez parar de respirar. Eu sei que é difícil, Estela escreveu, mas não podemos contar a ela sobre o terreno ainda. É o nosso ninho, o nosso futuro. Quando chegar a hora certa, você se liberta e nós começamos de novo. Com o menino. O menino. A palavra ecoava na minha cabeça. Que menino? Bruno era o único filho dele. Um suor frio brotou na minha testa. Meu avô português dizia que mentiras são como rachaduras na parede. Eu achava que a rachadura era a Valentina, mas a fundação da casa inteira estava podre há muito mais tempo. Eu olhei para o meu reflexo no espelho às
acima da pia. A mulher que me encarava não era mais a vítima. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora tinham um brilho duro, calculista. O plano de Bruno de repente pareceu tão pequeno, tão infantil. Expor algum caso antigo de Valentina com as coisas daquela caixa de sapatos era uma birra de criança. O que eu tinha nas mãos era uma bomba atômica. O terreno valia milhões, o suficiente para destruir o império que Valentina herdou. Mas as cartas valiam mais. Elas continham uma verdade que podia destruir muito mais do que dinheiro. Eu dobrei os papéis com cuidado e os escondi no forro da minha bolsa. O plano de Bruno era sobre humilhação. O meu seria sobre a verdade. E a verdade, eu percebi naquele pequeno lavabo, era uma arma muito mais poderosa. Eu só precisava descobrir quem era Estela. E mais importante, quem era o menino. Saí do lavabo com o coração martelando no peito, mas meu rosto era uma máscara de calma. A bolsa, com os papéis que podiam mudar tudo, parecia pesar uma tonelada no meu ombro. Voltei para a beirada da festa, onde o barulho e as luzes fortes pareciam uma agressão. Cada risada, cada brinde soava falso e oco. Eu não pertencia mais àquele mundo, se é que um dia pertenci. Meu lugar agora era nas sombras, planejando. Vi Bruno do outro lado da sala. Ele gesticulava para mim, um movimento impaciente com a cabeça, me apressando para que eu me misturasse, para que eu agisse normalmente. Mal sabia ele que a normalidade tinha acabado para mim no momento em que lia a assinatura de Estela. Caminhei lentamente na direção da saída, mantendo a cabeça baixa, como se fosse uma senhora cansada querendo apenas ir para casa. Passei por Valentina, que estava de costas, entretida com um grupo de mulheres que riam de forma estridente. Por um segundo, ela se virou e nossos olhares se cruzaram novamente. O sorriso dela vacilou, talvez por ver a expressão vazia no meu rosto. Ela esperava ver inveja, tristeza. O que ela viu foi nada. E o nada, às vezes, é muito mais assustador. Mãe, onde você vai? A voz de Bruno me alcançou perto da porta. Ele tinha um copo de uísque na mão e seus olhos brilhavam de excitação e álcool. O show vai começar. Estou com dor de cabeça, filho, eu disse, a voz soando frágil até para os meus próprios ouvidos. Preciso me deitar. Aproveite sua festa. Mas você vai perder, ele protestou, a decepção clara em seu rosto de menino mimado. Eu já vi o suficiente, respondi, e me virei antes que ele pudesse ver a verdade nos meus olhos. Ao fechar a porta de entrada atrás de mim, o som da festa foi cortado de repente. O silêncio do corredor do prédio de luxo era pesado. No instante seguinte, ouvi um grito vindo de dentro do apartamento. Um grito de mulher, agudo e furioso. Depois, a voz de Bruno, alta e acusadora. O show dele tinha começado. A pequena vingança dele estava em andamento, mas eu não senti nada, nem curiosidade, nem satisfação. O plano dele era um fogo de palha, barulhento e rápido. O meu seria uma brasa lenta, queimando tudo pela raiz. O caminho de volta para o meu apartamento de um quarto foi um borrão. A diferença entre a casa de Valentina e a minha era um soco no estômago. Lá, mármore e cristal. Aqui, piso de taco solto e uma lâmpada que piscava no corredor. Mas pela primeira vez em muito tempo, meu pequeno apartamento não pareceu uma prisão. Pareceu um quartel-general. Tranquei a porta, joguei a bolsa no sofá e corri para a cozinha. Acendi a luz fraca sobre a mesa de fórmica e tirei os papéis, o registro de propriedade e as poucas cartas que consegui pegar. Com as mãos firmes, eu li o documento de novo. O endereço do terreno era num bairro que, 30 anos atrás, era só mato e promessas. Hoje, era onde os novos ricos construíam suas fortalezas. Um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Eu não entendia de leis ou de negócios imobiliários. Valentina, com seus advogados caros, me esmagaria se eu tentasse fazer qualquer coisa sozinha. Eu precisava de ajuda, de alguém que não pudesse ser comprado. Foi quando o nome surgiu na minha mente, uma lembrança de tempos mais simples. Arthur. Ele era o advogado do meu pai, um homem sério, de bigode grosso e óculos de aros finos, que sempre me dava um doce quando eu era criança. Ele era da velha guarda, um homem para quem a palavra e a honra valiam mais que qualquer cheque. Se ele ainda estivesse vivo e trabalhando, seria o meu único aliado. Peguei a lista telefônica antiga, empoeirada, que eu guardava por puro hábito. Meus dedos correram pelas páginas amareladas. E lá estava, Arthur Mendes, advocacia. O mesmo endereço de 30 anos atrás. Eu olhei para as cartas de Estela, para o nome do meu falecido marido, no documento de propriedade. O plano de Bruno era expor uma traição. Ele nem imaginava que estava cutucando um vespeiro muito maior. Meu avô português estava certo. As mentiras eram rachaduras. E eu tinha acabado de encontrar a rachadura mestra que ia derrubar a casa inteira. Na manhã seguinte, eu ligaria para Arthur. O jogo tinha mudado. E agora, as regras eram minhas. Aquela noite eu mal dormi. Cada vez que fechava os olhos, via a caligrafia elegante de Estela e o nome do meu falecido marido ao lado do dela no documento de propriedade. O papel, escondido debaixo do meu colchão, parecia pulsar com uma energia
própria, um segredo que esperou décadas para ser descoberto. Meu apartamento pequeno e silencioso, que antes me sufocava com sua solidão, agora parecia o único lugar seguro no mundo. A mancha de umidade no teto do meu quarto, que antes eu via como um sinal de decadência, agora parecia um mapa de um país desconhecido, um lugar para onde eu talvez pudesse fugir. O plano de Bruno, com sua caixa de sapatos e sua humilhação pública, parecia uma brincadeira de criança perto do que eu tinha em mãos. Ele queria dar um susto em Valentina. Eu queria arrancar o chão debaixo dos pés dela, tijolo por tijolo. Meu avô português dizia que a vingança é um prato que se come frio. O meu estava no congelador há 20 anos e eu nem sabia. Às 7 da manhã, com o céu ainda cinzento, eu já estava com a lista telefônica aberta sobre a mesa da cozinha. O cheiro de café fraco enchia o ar. Encontrei o número de Arthur e o encarei por um longo tempo. E se ele tivesse se aposentado? E se tivesse morrido? E se ele simplesmente não se lembrasse de mim ou da minha família? Respirei fundo, peguei meu telefone fixo, o aparelho de plástico amarelado, e disquei os números com o dedo trêmulo. A chamada demorou a ser atendida. Uma voz jovem e eficiente finalmente disse: Escritório de Advocacia, Arthur Mendes. Bom dia. Meu coração deu um salto. Ele ainda estava lá. Eu gostaria de falar com o Dr. Arthur, por favor. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Quem gostaria? A secretária perguntou, com um tom de quem barra dezenas de ligações indesejadas por dia. Diga que é a filha de Américo, eu disse, usando o nome do meu pai como uma chave. Houve uma pausa. Ouvi um murmúrio ao fundo e, de repente, uma voz mais velha e grave entrou na linha. Pode falar. Era ele. A voz era a mesma, profunda e um pouco rouca. A voz de quem não tem tempo a perder. Dr. Arthur? Gaguejei. Aqui é a filha do seu Américo. O senhor talvez não se lembre de mim. Claro que me lembro. Ele me cortou, sem rodeios. Seu pai era um homem de palavra, raro hoje em dia. O que atrás a mim depois de tantos anos? Eu hesitei, olhando para os prédios cinzentos pela janela da minha cozinha. É um assunto delicado, doutor. Pessoal. Envolve documentos antigos do meu falecido marido. Houve silêncio do outro lado da linha. Pude imaginá-lo, sentado atrás de uma mesa de mogno maciço, os óculos de aros finos na ponta do nariz, analisando minhas palavras. Esteja aqui amanhã, às 9 em ponto, ele disse por fim. Não foi um convite, foi uma ordem. Não se atrase. E desligou. Eu fiquei segurando o telefone mudo por um instante. Um fio de esperança, o primeiro em muito tempo, começou a se desenrolar dentro de mim. Eu tinha um aliado, um homem que o dinheiro de Valentina não poderia comprar. Eu tinha um plano. Foi nesse exato momento que meu celular tocou. Um som estridente que cortou o silêncio. Era Bruno. Atendi, esperando ouvir a voz triunfante dele, contando como tinha humilhado Valentina na frente de todos os seus amigos. Mas a voz que ouvi do outro lado era de puro pânico. Mãe, deu tudo errado, ele disse. A voz embargada, quase um choro. A Valentina, ela enlouqueceu. Ela chamou o advogado dela. Estão me acusando de invasão, de roubo. Mãe, eles vão me processar. Ela disse que vai me destruir. Fiquei em silêncio, o telefone pressionado contra a orelha. O pequeno e barulhento fogo de palha do meu filho tinha se apagado, deixando para trás apenas fumaça e confusão. E o meu incêndio, silencioso e subterrâneo, estava apenas começando a ganhar força. Eu tinha um encontro com o passado para garantir meu futuro, mas o presente, na forma do meu filho desesperado, estava batendo na minha porta. Mãe, você tá aí? Fala alguma coisa! A voz de Bruno era um fio de desespero do outro lado da linha, me puxando de volta para a realidade barulhenta dele. Respirei fundo, o cheiro de café velho na minha cozinha se misturando com a fumaça do incêndio que meu filho tinha começado. Se acalme, Bruno. Onde você está agora? Eu saí de lá. Estou no carro. Ela me expulsou na frente de todo mundo. Disse que o advogado dela, um tal de Sérgio, ia acabar comigo. Mãe, eu não tenho dinheiro para brigar com essa gente. Eu ouvia o pânico dele, o mesmo pânico de uma criança que quebrou um vaso caro e não sabe como consertar. Por um momento, a mãe dentro de mim quis correr para ajudá-lo, para protegê-lo, mas a mulher que acordou no lavabo daquela festa, a mulher com um documento de propriedade queimando na bolsa, sabia que o jogo era outro. O problema de Bruno era um arranhão. A minha ferida era um abismo. Filho, escute, eu disse, a minha voz surpreendentemente firme. Volte para o seu apartamento. Não fale com ninguém. Não responda a nenhuma mensagem de Valentina. Fique quieto. Eu vou resolver isso. Como? Ele perguntou, a voz cheia de dúvida. Apenas confie em mim. Fique quieto, repeti, e desliguei antes que ele pudesse discutir. Sentei na cadeira dura da cozinha e olhei para o telefone. A pequena vingança de Bruno tinha implodido, como era de se esperar. Vinganças quentes, feitas no calor da raiva, só servem para
para queimar quem as começa. Meu avô português sempre dizia que a vingança é um prato que se come frio, e o meu banquete estava apenas sendo preparado. Na manhã seguinte, às 8h40, eu estava parada em frente a um prédio antigo no centro da cidade. A fachada era de pedra escura, imponente, de uma época em que as coisas eram feitas para durar. O ar cheirava a poluição e a pressa. Mas ali, naquela porta de madeira maciça, com uma placa de latão polido dizendo Arthur Mendes, Advocacia, o tempo parecia andar mais devagar. Meu vestido era o melhor que eu tinha, mas me senti pequena e inadequada ao entrar no elevador de grades pantográficas que subia com um gemido lento e constante. O escritório de Arthur era exatamente como eu imaginava. Paredes forradas de livros com lombadas de couro, o cheiro de papel antigo e cera de assoalho no ar, um silêncio que era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo no canto. A secretária, uma senhora de coque impecável, me levou até a sala dele sem dizer uma palavra. Arthur estava de pé, olhando pela janela. Ele não tinha mudado muito. O cabelo estava todo branco, mas o bigode grosso continuava o mesmo, e os ombros largos ainda preenchiam o terno de corte perfeito. Ele se virou quando entrei. Seus olhos, por trás dos óculos de aros finos, eram aguçados como os de uma águia. Sente-se, ele disse, apontando para uma cadeira de couro em frente à sua mesa de mogno. Sentei, coloquei minha bolsa no colo e, com as mãos trêmulas, tirei o envelope onde guardei os papéis, o documento de propriedade e as poucas cartas de Estela. Deslizei o envelope pela mesa polida até ele. Ele não disse nada. Pegou os papéis, colocou os óculos na ponta do nariz e começou a ler. Primeiro, o registro de propriedade. Seus olhos correram pelas linhas, sua expressão era indecifrável. Ele virou o documento, olhou o verso, depois o colocou contra a luz, como se procurasse uma marca d'água. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Então, ele pegou a primeira carta. No momento em que seus olhos pousaram na caligrafia de Estela, vi uma mudança sutil, um endurecimento na sua mandíbula. Ele leu a primeira, depois a segunda. Quando chegou na terceira, a que mencionava o menino, ele parou, levantou os olhos do papel e me encarou. O olhar dele não era mais de um advogado analisando um caso. Era algo mais profundo, mais pessoal. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma urgência que me deu um calafrio. Eu achava que tinha encontrado uma arma, mas quando Arthur me olhou daquele jeito, percebi que o que eu tinha em mãos não era uma arma. Era a chave de um cofre que guardava um segredo muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Um segredo que, pelo visto, ele conhecia, mas eu ainda não sabia por quê. Engoli em seco, o som parecendo alto demais no silêncio do escritório. Estavam numa caixa de madeira, no fundo do meu antigo guarda-roupa. Eu disse, a voz trêmula. Uma caixa que meu marido guardou por anos. Eu só a abri um dia antes de sair de casa. Arthur não tirou os olhos de mim. Ele se levantou devagar. Um homem alto e forte que de repente pareceu frágil. Ele caminhou até a janela, de costas para mim, e ficou olhando o movimento da rua lá embaixo, mas eu sabia que ele não estava vendo nada. Seus ombros estavam tensos. Estela, ele disse, a voz abafada pelo vidro. Ela era minha esposa. O ar saiu dos meus pulmões. De repente, a sala pareceu menor, as paredes de livros mais próximas. Eu não era apenas uma cliente com um pedaço de terra. Eu tinha tropeçado em um ninho de fantasmas, um passado que não era meu, mas que agora estava entrelaçado com o meu futuro. A vingança que eu planejava contra Bruno e Valentina parecia pequena, quase insignificante, diante da dor antiga que emanava daquele homem. Ele se virou para mim. Seu rosto estava pálido e os olhos de águia agora pareciam perdidos. Ela faleceu há 35 anos, um acidente de carro. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Pelo menos foi o que me disseram. Ele voltou para a mesa, mas não se sentou. Pegou a terceira carta, a que mencionava o menino, e a segurou com um cuidado que partiu meu coração. Nós não tivemos filhos, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Quem é esse menino? Era uma pergunta que eu não podia responder. Tudo que eu tinha estava ali, naquela mesa de mogno. Minha arma, minha única esperança, era o segredo da vida de outra pessoa. Senhor Arthur, comecei, sentindo a necessidade de explicar por que eu estava ali, por que eu estava remexendo em seu passado doloroso. Meu filho, ele me tirou tudo. A casa que eu construí, as economias de uma vida. Ele e a namorada dele, Valentina, me deixaram sem nada. Eu achei que essa propriedade, que talvez ela valesse alguma coisa, o suficiente para eu recomeçar. Ele me ouviu com atenção, seu olhar se tornando mais focado, a dor pessoal dando lugar a uma determinação fria. Ele olhou dos papéis para mim e de mim para os papéis de novo. Um novo tipo de energia começou a preencher a sala. Não era mais luto, era
uma raiva antiga, guardada por décadas, que acabara de encontrar um caminho para sair. Ele pegou o registro de propriedade e o examinou mais uma vez. Seus dedos traçaram as bordas amareladas do papel. Recomeçar? Ele repetiu minha palavra com um tom irônico. Minha senhora, você não entendeu. O valor desta terra não se mede em dinheiro. Ele se inclinou sobre a mesa, seus olhos fixos nos meus, e pela primeira vez eu vi o advogado implacável que as pessoas diziam que ele era. O seu filho não tirou apenas a sua casa. Ele, sem saber, nos deu a chave para corrigir uma injustiça muito, muito antiga. Ele apontou para os papéis. Nós vamos usar isso, ele disse, e sua voz era baixa, firme como aço. Vamos usar cada palavra, cada assinatura, cada pedaço de terra, não só para recuperar o que é seu, mas para acertar uma conta que está aberta há mais de 35 anos. A sua vingança, minha senhora, acabou de ficar muito maior. Eu fiquei ali, parada, tentando entender a dimensão do que ele tinha dito. Minha vingança, que até 5 minutos atrás era sobre recuperar a dignidade e ter um teto sobre a cabeça, de repente parecia pequena, quase egoísta. Arthur se moveu com uma energia que eu não tinha visto nele. Ele não era mais o velho senhor de luto. Era um predador que tinha acabado de sentir o cheiro de uma presa antiga. Ele foi até uma estante de livros de madeira escura, tão alta que chegava ao teto. Em vez de um livro, ele puxou uma pequena alavanca escondida atrás de uma fileira de enciclopédias. A estante rangeu e se moveu para o lado, revelando um cofre de metal embutido na parede. Ele girou o seletor com a precisão de quem conhecia aquela combinação de cor. A porta pesada se abriu. De lá de dentro, ele não tirou dinheiro nem joias. Ele tirou uma caixa de metal enferrujada, coberta de poeira. Colocou-a sobre a mesa com um baque surdo. Por 35 anos, eu esperei, ele disse, a voz baixa e rouca. Esperei por uma brecha, uma peça fora do lugar, uma chance. Ele abriu a caixa. Dentro havia mais papéis, recortes de jornal amarelados e algumas fotografias em preto e branco. Ele pegou uma foto. Mostrava 2 homens jovens, sorrindo, com os braços nos ombros um do outro. Um deles era um Arthur muito mais novo. O outro eu não reconheci. Este era Augusto, disse Arthur, apontando para o outro homem. Meu sócio, meu melhor amigo, meu compadre. A palavra compadre saiu com um veneno que me fez arrepiar. Nós compramos essa terra junto. Era para ser o nosso futuro, um grande empreendimento. Mas Augusto tinha outros planos. Ele me contou a história, uma história de traição, de documentos falsificados e de uma manobra legal que deixou Arthur sem nada, enquanto Augusto construía um império imobiliário sobre a base do que eles sonharam juntos. A terra que meu filho me roubou era a única peça que Augusto não conseguiu pegar. Uma falha no registro que ficou esquecida por décadas. Ele tentou comprar essa parte de mim anos depois, continuou Arthur, mas eu me recusei. Eu disse a ele que preferia ver a terra virar mato a vender para ele. Era meu único pedaço de orgulho. Depois que Stella e Américo se foram, eu perdi a vontade de lutar. Até hoje. Ele olhou para mim e seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. Seu filho, ao roubar você, colocou essa terra em movimento. Ele atirou do meu nome e a colocou no seu. Ele, sem querer, limpou o tabuleiro para nós. Augusto não pode mais me acusar de agir por vingança pessoal, porque a dona da terra agora é uma terceira pessoa, uma vítima. Eu senti um calafrio. Eu era a peça que faltava no quebra-cabeça dele. E o que fazemos agora? Perguntei. Minha voz, um sussurro. Agora, nós notificamos o Império de Augusto de que a proprietária de uma terra essencial para o seu novo projeto de luxo apareceu e que ela não tem interesse em vender. Um sorriso fino e cruel apareceu nos lábios de Arthur. Pelo contrário, ela tem interesse em desenvolver a propriedade dela, o que por acaso vai bloquear completamente a entrada principal do condomínio de luxo que ele está construindo ao lado. Eu respirei fundo. A escala disso era assustadora. Estávamos falando de mexer com um homem que, pelos recortes de jornal na caixa, era um dos maiores empresários do país. Nós podemos fazer isso? Eu questionei, sentindo uma ponta de medo. Arthur pegou minha mão e seu aperto era firme, reconfortante. Meu pai sempre dizia que a justiça é como um rio, pode demorar para encher, mas quando vem, leva tudo pela frente. E minha senhora, a chuva começou a cair. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Amanhã, eu vou protocolar os documentos em seu nome. Vamos fazer tudo dentro da lei, de forma impecável. Eles vão rir no começo, vão oferecer uma ninharia. Depois, vão ameaçar. Mas nós temos algo que o dinheiro de Augusto não pode comprar. Nós temos o direito. E nós temos a paciência de 35 anos. Ele se virou para mim, o rosto sério como o de um juiz prestes a dar uma sentença. A pergunta não é se podemos fazer isso, ele disse. A pergunta é, você está pronta para o que vem a seguir? Porque a partir do momento em que protocolarmos aquele documento, nós declaramos guerra. Eu senti o peso daquela decisão em cada hora dos dias que se seguiram. A guerra havia sido declarada, mas o campo de batalha era um silêncio
silêncio absoluto. Eu olhava pela janela do meu pequeno apartamento, esperando ver carros pretos parados na rua, homens de terno me observando. Nada. Eu checava meu e-mail a cada 10 minutos, esperando uma notificação judicial, uma ameaça velada. Nada. O silêncio era mais assustador que qualquer grito. Era o silêncio de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir e pode se dar ao luxo de esperar o momento certo para o ataque. Arthur me ligava todo dia. Calma, ele dizia, com a voz tranquila de quem já viu muitas tempestades. Eles estão nos subestimando, estão rindo, acham que é a birra de uma velhinha. Deixe que riam. O riso deles é a nossa melhor arma por enquanto. Eu tentava acreditar nele, mas o medo era uma coisa física, um nó no estômago que não se desfazia. Meu pai sempre dizia que a justiça é como um rio, mas ele se esqueceu de mencionar que, antes da enchente, existe a seca, a espera angustiante pela primeira gota de chuva. A primeira gota caiu na terça-feira à tarde. A campainha tocou, um som estridente que cortou o silêncio do apartamento. Meu coração deu um salto. Achei que era a hora. Caminhei até a porta, as mãos suando. Esperava um oficial de justiça, um mensageiro de terno caro, mas quando abri, era Bruno. Ele parecia diferente. Não usava as roupas de marca que Valentina insistia que ele vestisse. Estava com uma calça jeans gasta e uma camiseta simples. Havia olheiras fundas sob seus olhos e ele não conseguia me encarar diretamente. Seu olhar se fixava num ponto qualquer acima do meu ombro. Mãe, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. A gente pode conversar? Eu dei um passo para o lado, deixando-o entrar. Ele parou no meio da minha sala minúscula, parecendo um gigante desconfortável. O cheiro do perfume caro de Valentina ainda estava impregnado nele, uma sombra invisível que o acompanhava. O que você quer, Bruno? Perguntei, cruzando os braços. Não havia calor na minha voz. Eu sei o que você fez, ele disse, finalmente olhando para mim. Havia pânico em seus olhos. Eu sei sobre o terreno, sobre a notificação para a empresa do Augusto. Como você sabe? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. A Valentina, ela tem contatos. Eles ligaram para ela. Mãe, você enlouqueceu? Você tem noção com quem está mexendo? Ele deu um passo na minha direção. Esse homem, Augusto, ele não é uma pessoa com quem se brinca. Ele pode destruir você. Ele pode destruir a gente. A gente, repeti, e uma risada amarga escapou dos meus lábios. Não existe mais a gente, Bruno. Você deixou isso bem claro na festa da sua namorada. Ele ignorou a alfinetada. Eles me procuraram. Eles fizeram uma oferta. Um dinheiro, muito dinheiro, para você retirar o processo, para você vender o terreno para eles por um valor simbólico. Eles procuraram você? Questionei, erguendo uma sobrancelha. Ou eles procuraram a dona do seu destino, a Valentina? Bruno passou as mãos pelo cabelo, um gesto de puro desespero. Isso não importa. O que importa é que é uma saída. Você pega o dinheiro, some, vive sua vida em paz. Por favor, mãe, aceite, antes que seja tarde demais. Naquele momento, eu vi tudo com uma clareza dolorosa. Ele não estava ali por mim. Não estava preocupado com a minha segurança. Ele estava com medo. Valentina estava com medo. O império de luxo deles, construído sobre a minha ruína, estava ameaçado por um pedaço de terra esquecido. A oferta de Augusto não era uma gentileza. Era a primeira bala disparada na nossa guerra. E eles tinham mandado meu próprio filho para entregá-la. Eu caminhei lentamente até a porta e a abri. Sua visita acabou, Bruno. Mãe, por favor, ele implorou. Vá embora, eu disse, a voz fria como aço, e dê um recado para os seus chefes. Diga para Augusto e para a cadelinha de luxo dele que a minha resposta é não. Diga a eles que a seca acabou e que a chuva só começou a cair. Depois que a porta se fechou, o silêncio na minha pequena sala pareceu pesar 1 tonelada. O som dos passos de Bruno descendo a escada foi se apagando, e com ele, a última fagulha da mãe que eu um dia fui. Fiquei parada, com a mão na maçaneta fria, sentindo o eco das minhas próprias palavras. A chuva só começou a cair. Eu tinha declarado guerra, uma guerra contra um império, usando meu próprio filho como mensageiro. Não havia mais volta. A adrenalina da raiva deu lugar a um frio calculista. Augusto era um tubarão, e eu era um peixe pequeno em seu oceano, mas eu tinha algo que ele queria desesperadamente. Meu terreno não era apenas um pedaço de terra, era a chave mestra para o seu próximo grande projeto, um complexo de luxo que triplicaria sua fortuna. E eu estava sentada em cima dela. Sozinha, eu não conseguiria nada. Eles me esmagariam com advogados caros e processos sem fim. Eu precisava de ajuda. E só havia um nome que me veio à mente: Hélio. Ele era o antigo sócio do meu falecido marido, um advogado das antigas, do tipo que ainda usava pastas de papel e tinha cheiro de café forte no escritório. Meu marido sempre dizia que Hélio era o único homem em quem confiava para uma briga de faca no escuro. No dia seguinte, peguei 2 ônibus até o centro antigo da cidade. O escritório de Hélio ficava num
prédio com um elevador de porta sanfonada, um dinossauro em meio aos arranha-céus de vidro espelhado. A sala dele era exatamente como eu me lembrava. Paredes forradas de livros, uma mesa de madeira maciça, coberta de processos e um ar de seriedade que o tempo não conseguia apagar. Hélio me recebeu com um abraço apertado. Seus olhos, por trás dos óculos de armação grossa, eram gentis, mas sua mente era afiada como um bisturi. Ele me serviu um café sem açúcar e sentou-se, juntando as mãos sobre a mesa. Estela, faz muito tempo. O que a traz aqui? Espero que não seja um problema. É um problema, Hélio. Um grande problema, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Despejei toda a história sobre a sua mesa, a humilhação na festa, a forma como Bruno e Valentina me trataram, a visita do meu filho com a oferta de Augusto. Por fim, coloquei a escritura do terreno sobre uma pilha de papéis. Ele acha que roubou tudo e venceu. O que você faria no meu lugar para expor essa traição? Comente o que está achando e compartilhe. Hélio ouviu tudo em silêncio, sem me interromper. Seus olhos não saíam do meu rosto. Quando terminei, ele pegou a escritura e a leu com uma atenção minuciosa. Depois, levantou-se e foi até um mapa antigo da região pendurado na parede. Ele passou o dedo sobre a área do meu terreno por um longo tempo. Eles não querem só o seu terreno, Estela. Ele disse finalmente, virando-se para mim. Eles precisam dele. O projeto inteiro do Augusto depende de uma nova via de acesso que passa exatamente aqui. Sem a sua terra, o complexo de luxo dele vira um elefante branco caríssimo e isolado. Um sorriso fino, quase invisível, surgiu no canto de sua boca. Eles ofereceram dinheiro para você sumir. Ele continuou, sentando-se novamente. Isso mostra que eles estão com pressa e com medo. Eles não querem uma briga judicial que possa atrasar as obras e chamar a atenção da imprensa. E é exatamente isso que vamos dar a eles. O que você quer dizer? Perguntei. Não vamos entrar com um processo de venda. Vamos fazer algo muito mais divertido. Vamos contestar cada licença ambiental que eles pedirem. Vamos entrar com embargos na prefeitura, alegando irregularidades no projeto. Vamos vazar para jornais de oposição que Augusto está tentando tomar a terra de uma viúva indefesa para construir um playground para ricos. Vamos transformar a vida deles num inferno burocrático e midiático. Enquanto ele falava, eu sentia uma força crescendo dentro de mim. Não era mais só dor e raiva, era poder. Lembrei de algo que meu pai, um agricultor simples, costumava dizer enquanto olhava para a roça. A terra sempre cobra suas dívidas. Eles vão sangrar dinheiro a cada dia de atraso, Hélio concluiu. E quando estiverem desesperados, com os investidores batendo na porta, aí sim nós vamos conversar. Mas não sobre vender. Vamos conversar sobre devolução. Olhei para aquele homem, um velho amigo que se tornava meu general naquela guerra. Faça, eu disse com a voz cortante. Faça tudo isso. Comece hoje. Hélio não perdeu tempo. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era ele. A voz dele era calma, profissional, mas eu podia sentir uma corrente de entusiasmo por baixo. Protocolamos o primeiro embargo, Estela, ele disse direto ao ponto. Usei uma lei de proteção ambiental municipal esquecida. Alegamos risco para uma espécie rara de orquídea selvagem que, por uma feliz coincidência, só floresce no tipo de solo que existe na sua propriedade. A prefeitura é obrigada a suspender a licença de construção do Augusto para investigar. Eu respirei fundo. E isso funciona? Funciona para atrasar. E atraso, para gente como o Augusto, custa milhões por dia. É como uma torneira de dinheiro aberta. Ele vai ter que contratar biólogos, fazer laudos, participar de audiências públicas. Vai ser um pesadelo burocrático. 2 horas depois, meu celular apitou com uma mensagem de Hélio. Era um link para um blog de notícias locais, um daqueles pequenos, mas barulhentos, que adoram uma briga de David e Golias. A manchete era enorme e sensacionalista. Construtora de bilionário tenta expulsar viúva de terra histórica para construir playground de rico. A matéria era uma obra de arte. Pintava Augusto como um vilão de novela, um barão sem coração, e eu como a guardiã indefesa da memória do meu pai e da natureza local. Hélio tinha incluído fotos antigas da fazenda, do meu pai, Américo, na roça, e até uma foto da tal orquídea rara que ele encontrou nos arquivos da cidade. O efeito foi imediato. O artigo começou a ser compartilhado em grupos de bairro e associações de moradores. A narrativa que Hélio queria criar estava ganhando vida. Eu não tive que esperar muito pela reação. No final da tarde, meu telefone tocou. O nome na tela fez meu estômago gelar. Bruno. Mãe, que palhaçada é essa? Ele gritou, sem nem dizer alô. O que você tá fazendo? Você quer me arruinar? A voz dele estava cheia de pânico. O mesmo pânico que eu senti quando ele me deixou naquela casa vazia. Eu não sei do que você está falando, Bruno, respondi, usando o tom mais calmo que consegui. Não sabe? Tá na internet inteira. A Valentina me ligou chorando. O pai dela, o Augusto, tá furioso. Um embargo na obra? Uma matéria de jornal mequetrefe te chamando de coitadinha? Você enlouqueceu? Eu estou
apenas protegendo o que é meu, filho, a terra do seu avô. Proteger? Ele riu, um som feio e debochado. Aquilo é um matagal inútil. Você vai estragar o maior negócio da vida do Augusto por causa de um pedaço de terra que nem para plantar serve mais. Isso é por causa da Valentina, não é? É vingancinha porque eu estou feliz? Cada palavra era uma facada. Ele não via, não entendia que tudo aquilo era consequência das ações dele. Para ele, eu era apenas um obstáculo para a sua felicidade. Pense o que quiser, Bruno, eu disse, minha voz agora fria como gelo. Converse com o seu sogro. Talvez ele possa resolver. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era de uma fúria gelada. Ele tinha me ligado para defender o pai da namorada. O homem que queria tirar o último legado da minha família. Ele não tinha ligado uma única vez para saber como eu estava depois da mudança. Lembrei de algo que meu pai sempre dizia. A terra sempre cobra suas dívidas. A cobrança tinha apenas começado. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Era Hélio. Ele ligou para você, não foi? Perguntou sem rodeio. Sim, respondi. Ótimo, disse Hélio, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Ele está assustado, e pessoas assustadas cometem erros. Agora vamos dar a eles um motivo para cometerem mais alguns. Prepare-se para o segundo round, Stella. Isso foi só o aquecimento. Desliguei o telefone com Hélio e a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. A expressão dele, aquecimento, ecoava na minha cabeça. Se aquilo, ver meu próprio filho se virar contra mim, era só o aquecimento, eu não tinha certeza se aguentaria o prato principal. Olhei para a minha mão que segurava o celular. Não tremia mais. Estava firme, gelada. Algo dentro de mim tinha endurecido. 2 dias depois, encontrei Hélio num café simples, longe dos lugares que Augusto e sua turma frequentavam. Ele colocou uma pasta na mesa de fórmica gasta. O primeiro round foi defesa, Stella, ele disse, com a voz baixa e precisa. Agora, vamos ao ataque. Augusto é um tubarão. Ele só entende de sangue na água. Então, vamos dar a ele o que ele quer, mas de uma isca envenenada. Ele abriu a pasta. Dentro, havia recortes de artigos sobre geologia e botânica. Não entendi nada. Seu terreno fica numa formação rochosa peculiar, Hélio explicou, apontando para um mapa. Não é mentira. O que vamos fazer é exagerar a verdade. Vamos plantar uma história, um boato, na verdade, de que um estudo preliminar indicou a presença de um mineral raro ali, algo usado em tecnologia de ponta. Nada confirmado, claro. Apenas potencial. Eu o encarei. Isso é desonesto. Desonesto foi o que fizeram com você, ele retrucou, sem alterar o tom calmo. Eles usaram seu filho, sua confiança. Estamos apenas usando a ganância deles contra eles mesmos. Augusto não vai resistir à ideia de que pode estar perdendo um bilhete de loteria premiado. Ele vai ficar desesperado. E como você mesma disse, gente desesperada comete erros. Ele me contou o plano. Um velho amigo dele, um jornalista chamado Rogério, publicaria um artigo num blog especializado, um lugar obscuro o suficiente para não parecer armação, mas que seria encontrado por quem procurasse. A história seria sutil, falando de potencial geológico inexplorado na região, e mencionaria de passagem a propriedade da minha família. Para dar credibilidade, Hélio continuou, precisamos de algo pessoal. Um diário antigo, um mapa feito à mão pelo seu pai, qualquer coisa que sugira que sua família sempre soube que havia algo especial ali. Meu coração apertou. Ele estava falando do diário do meu pai, Américo, o caderno de capa de couro, onde ele anotava tudo sobre a terra, suas observações sobre as plantas, os pássaros, as rochas. Era a coisa mais preciosa que me restara dele. Entregar aquilo, mesmo que em cópia, parecia uma profanação. Mas então me lembrei do rosto de Bruno na festa, da voz dele no telefone. A frieza tomou conta de mim novamente. Meu pai entenderia. Ele, mais do que ninguém, sabia que às vezes é preciso usar as ferramentas que se tem. Lembrei de suas palavras, quase como um sussurro. A terra sempre cobra suas dívidas. Talvez a dívida de Augusto estivesse prestes a ser cobrada com a tinta do diário do meu pai. Eu tenho, disse a Hélio. Eu vou te mandar as cópias hoje à noite. 1 semana se passou. O silêncio era total. Comecei a achar que o plano tinha falhado. Talvez Augusto fosse mais esperto do que pensavam. Então, numa terça-feira chuvosa, meu telefone tocou. Era Bruno. Sua voz estava esganiçada, beirando a histeria. O que você fez? Ele gritou, sem nem dizer alô. Que história é essa de minerais raros? O Augusto está louco. Ele acha que você está armando para vender o terreno para gringos por uma fortuna e deixar ele e a Valentina sem nada. Ele disse que você vai se arrepender. Eu não sei do que você está falando, Bruno, respondi, com a voz mais calma que consegui fingir. Não minta para mim, ele berrou. O Augusto me mostrou um artigo. Ele contratou gente para investigar. Ele disse que se você não vender para ele por bem, vai ser por mal. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. 1 minuto depois,
depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não conhecia. A mensagem era curta e direta. Senhora Estela, aqui é Augusto. Precisamos ter uma conversa séria, pessoalmente, sobre o seu terreno e sobre o futuro do seu filho. O gelo percorreu minha espinha, mas não era medo. Era a confirmação fria e calculada de que o plano estava funcionando perfeitamente. A mensagem de Augusto era a de um animal encurralado, tentando mostrar os dentes pela última vez antes de cair na armadilha. Respirei fundo, olhei para o número desconhecido na tela e digitei uma resposta curta, sem dar a ele a chance de ditar as regras. Café Central, amanhã às 10 da manhã. Venha sozinho. Enviei e bloqueei o celular, sem esperar por uma resposta. Ele viria. A ganância era um anzol fundo demais na sua garganta para que ele pudesse recusar. Meu próximo passo era ligar para Hélio. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz sempre calma, profissional. Estela, alguma novidade? Ele mordeu a isca, Hélio, com força, eu disse, sentindo um sorriso fino e amargo se formar no meu rosto. Ele me mandou uma mensagem. Quer se encontrar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu podia imaginar Hélio ajeitando os óculos, a testa franzida em preocupação. Isso é perigoso, Estela. Esse homem é instável. Você não deve ir sozinha. Podemos marcar aqui no escritório com segurança. Não, respondi, firme. Precisa ser em campo neutro e preciso fazer isso sozinha. É a única maneira de fazê-lo baixar a guarda. Não se preocupe. Escolhi um lugar público, o Café Central, na praça. Ele não vai tentar nada lá. Mesmo assim. Ele começou, mas eu o interrompi. Hélio, eu agradeço sua preocupação, de verdade. Mas isso é mais do que um negócio ou uma disputa legal. Isso é pessoal. Olhei pela janela para o meu pequeno jardim, as folhas molhadas da chuva recente. Lembrei do rosto do meu pai, da terra debaixo das suas unhas. Meu pai me ensinou uma coisa. Ele sempre dizia que a terra sempre cobra suas dívidas. A dívida de Augusto não é com advogados ou juízes, é comigo, e eu vou cobrar. Hélio suspirou, derrotado. Tudo bem, mas me mantenha informado. Ligue assim que sair de lá. Se você não ligar em 1 hora, eu chamo a polícia. Combinado, eu disse, e desliguei. Na manhã seguinte, cheguei ao Café Central às 9h50. O lugar era antigo, com mesas de madeira escura e o cheiro reconfortante de café forte. Escolhi uma mesa no canto, de onde eu podia ver a porta. Pedi um café puro e esperei. Minhas mãos estavam firmes sobre a xícara. O nervosismo que eu sentia antes tinha desaparecido, substituído por uma clareza de propósito que eu não sentia há ano. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Era Augusto. Mas ele não estava sozinho. Valentina estava agarrada ao seu braço, o rosto pálido e os olhos assustados. Ela parecia um acessório caro e aterrorizado. Augusto, por outro lado, parecia ter envelhecido 10 anos em 1 semana. Havia olheiras escuras sob seus olhos e sua mandíbula estava travada de tensão. Eles caminharam até minha mesa, o som dos saltos de Valentina ecoando no silêncio que se formou ao redor dele. Eles se sentaram à minha frente sem dizer uma palavra. Uma garçonete se aproximou, mas Augusto a dispensou com um gesto impaciente. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto, pesado e carregado de ódio. Finalmente, ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos me fuzilaram, tentando encontrar algum sinal de fraqueza. Vamos pular as gentilezas, Estela, ele disse, a voz um rosnado baixo e controlado. Eu sei o que você está fazendo, então me diga, qual é o seu preço? Eu sorri. Não foi um sorriso grande, mas um canto de boca que pareceu desarmá-lo mais do que qualquer grito faria. Peguei minha xícara de café e tomei um gole lento, sentindo o amargor na língua. Meus olhos não deixaram os dele. Preço? Repeti, a voz calma, quase um sussurro. Augusto, você ainda acha que isso é sobre dinheiro? Você acha que pode colocar um valor no que me tirou? Valentina se encolheu na cadeira, os olhos arregalados passando de mim para ele, como se assistisse a uma partida de tênis mortal. Augusto forçou uma risada, mas o som saiu seco, rachado. Tudo tem um preço, Estela. Você, de todas as pessoas, deveria saber disso. Então diga, 1 milhão? 2? Diga o número e acabamos com esse teatrinho. Eu balancei a cabeça devagar. O problema, Augusto, é que você construiu seu império em cima de areia movediça. E agora, a maré está subindo. Deslizei minha bolsa para o colo e tirei de dentro dela um envelope de papel pardo, envelhecido e com as bordas gastas. Não era um documento de advogado, brilhante e novo. Era algo antigo, algo com história. Coloquei-o sobre a mesa, entre nós. O som do papel batendo na madeira foi baixo, mas pareceu ecoar pelo café. A confiança de Augusto vacilou por 1 segundo. Seus olhos se fixaram no envelope. O que é isso? Isso, eu disse, empurrando o envelope para mais perto dele. É a conta. Suas mãos tremeram um pouco quando ele o pegou. Ele rasgou a aba com uma urgência mal disfarçada. De dentro, ele tirou 2 papéis dobrados. Um
era um mapa desenhado à mão, com a caligrafia elegante do meu pai. O outro era um contrato de arrendamento, datado de 40 anos atrás. O papel estava amarelado, mas a assinatura de Américo, meu pai, e do pai de Augusto, estava perfeitamente legível. Não, ele sussurrou. A cor sumiu de seu rosto. Isso foi resolvido. Meu pai comprou a terra. Não, ele não comprou. Eu corrigi, a voz fria como gelo. Ele arrendou, por 30 anos, um contrato que meu pai, na sua boa fé, nunca registrou oficialmente, porque confiava no seu. O contrato venceu há 10 anos, Augusto. Tudo o que você construiu, o shopping, os prédios comerciais, o seu nome, tudo isso está em terra que não é sua. Nunca foi. Valentina ofegou, a mão cobrindo a boca. Augusto, isso é verdade? Ele não respondeu. Seus olhos estavam presos no documento, como se pudesse queimá-lo com o olhar. A verdade o atingia como golpes físicos. O suor começou a brotar em sua testa. Eu passei o último ano procurando por isso, continuei. No antigo escritório do meu pai, dentro de um livro que ele amava. Ele guardou. Ele sempre guardou tudo. Levantei meu olhar e encarei Augusto diretamente. Meu pai sempre dizia que a terra sempre cobra suas dívidas. E a sua dívida, Augusto, não é em dinheiro, é em terra. Ele finalmente levantou a cabeça. O homem arrogante e poderoso tinha desaparecido. No seu lugar, havia um animal encurralado, com olhos selvagens e desesperados. O que você quer? Ele perguntou, a voz rouca. Eu quero tudo de volta, eu disse, sem rodeios. Cada centímetro, cada tijolo construído sobre ela. Eu não quero seu dinheiro, eu quero sua ruína. Quero que você sinta o que é perder o chão sob os seus pés. Eu me levantei, deixando os documentos na mesa, na frente dele. A prova irrefutável de sua fraude. Você tem 24 horas para que seus advogados entrem em contato com o meu, Hélio, e comecem o processo de transferência de todos os ativos construídos naquele terreno para o meu nome, sem briga, sem escândalo. Se você tentar lutar contra isso, Augusto, esse documento vai para a imprensa e para o Ministério Público amanhã de manhã. E aí não será apenas uma disputa civil. Será um caso criminal por fraude e apropriação indébita. A escolha é sua. Virei as costas para ele, para o silêncio chocado que deixei para trás. Caminhei até o balcão, paguei pelo meu café e saí para a rua, sentindo o sol da manhã no meu rosto pela primeira vez em muito tempo. A guerra não tinha acabado, mas a batalha principal tinha acabado de ser vencida. O silêncio que Augusto e Valentina deixaram para trás no café era mais barulhento do que qualquer grito. Por alguns segundos, eles ficaram imóveis, como estátuas de cera derretendo sob o peso da minha revelação. O garçom, sentindo a tensão, parou de limpar uma mesa próxima e nos observou de longe. Valentina foi a primeira a se mexer. Sua mão, que antes cobria a boca em choque, agora tremia ao tocar o braço de Augusto. Augusto, fale alguma coisa. Ela está mentindo, não está? Isso é um truque. Sua voz era um fio, frágil e desesperado. Ela não estava perguntando, estava implorando. Augusto não olhou para ela. Seus olhos, injetados de sangue, continuavam fixos nos documentos sobre a mesa. Ele os tocava como se fossem venenosos. Vi uma gota de suor escorrer de sua têmpora e cair sobre o papel, borrando levemente a tinta de uma assinatura antiga. A assinatura do meu pai, Américo. Cala a boca, Valentina, ele rosnou, a voz irreconhecível. A máscara de empresário sofisticado tinha caído, revelando o predador encurralado por baixo. Só cala a boca. Ele pegou o celular com as mãos trêmulas, quase o derrubando. Discou um número com uma urgência selvagem. Enquanto esperava, seu olhar varreu o café e encontrou o meu, que o observava da calçada através do vidro. Por um instante, vi puro ódio em seus olhos, mas por baixo dele, algo mais profundo, medo. Um medo que eu conhecia muito bem, pois vivi com ele por anos. Enquanto Augusto se afogava em seu próprio pânico, eu respirei o ar da rua como se fosse a primeira vez em uma década. Não era um sentimento de alegria, era algo mais sóbrio, mais denso. Era a sensação de um peso enorme sendo lentamente retirado das minhas costas. Peguei um táxi e fui direto para o escritório de Hélio. Ele me esperava em sua sala, com 2 copos de água e uma expressão calma. E então? Ele perguntou sem rodeios. Ele mordeu a isca, respondi, sentando-me na cadeira de couro. Deixei os documentos com ele. Dei 24 horas. Hélio assentiu, um leve sorriso em seus lábios. Bom, agora a pressão está toda com ele. O advogado dele provavelmente já está analisando as cópias que enviamos anonimamente ontem. Quando ele ligar, o advogado só vai confirmar o desastre. Você o encurralou de forma brilhante, Estela. Eu só estou cobrando a dívida que a terra guardou por tanto tempo, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Cada noite que passei naquele apartamento minúsculo, ouvindo as sirenes e pensando em como ele dormia em uma cama king size na minha casa, essa dívida crescia. E agora ele vai pagar, com juros, Hélio completou. Se ele for inteligente,
vai aceitar o acordo. Uma transferência silenciosa de bens. Ele ainda terá algum dinheiro, mas o império que ele construiu nas suas costas, esse império volta para você. Se ele for estúpido e lutar, ele perde tudo. Terminei a frase. E vai para a cadeia. Ficamos em silêncio por um momento. O plano, que pareceu tão distante e impossível por tantos meses, agora era real e estava em movimento. Era uma máquina que não podia mais ser parada. Naquela tarde, voltei para meu pequeno apartamento. A mancha de umidade na parede da cozinha parecia menos opressiva. O barulho do trânsito lá fora soava menos irritante. Eu estava preparando um chá quando meu celular vibrou sobre o balcão. O visor se acendeu, mostrando um nome que fez meu coração dar um salto. Augusto. Ele estava ligando. O prazo ainda não tinha acabado. Olhei para o nome na tela, para a foto antiga que eu nunca tinha me dado ao trabalho de apagar. Ele sorria, mais jovem, no dia em que compramos a casa. O dia em que meu pesadelo começou sem que eu soubesse. Meu dedo pairou sobre o botão ver. Atender ou não atender? A batalha tinha sido vencida, mas a guerra exigia um último ato. Respirei fundo, o ar parecendo grosso e pesado nos meus pulmões. Cada batida do meu coração ecoava nos meus ouvidos. Era o momento. Meu polegar deslizou pela tela fria e atendeu a chamada. Eu não disse nada, apenas esperei, segurando o telefone com uma firmeza que eu não sentia. Do outro lado da linha, o silêncio durou 3 segundos. Depois, a voz de Augusto, a mesma voz que um dia me prometeu o mundo e depois me tirou até o chão, soou, carregada de uma arrogância forçada. Estela, que brincadeira de mau gosto é essa? Ele perguntou. Não era uma pergunta, era uma acusação. Recebi uma papelada ridícula. Você e aquele seu advogadinho de porta de cadeia, Hélio, acham que podem me assustar? Eu continuei em silêncio, deixando que a bravata dele se esgotasse no vazio. Eu podia imaginá-lo em sua sala de estar, a mesma que eu decorei, talvez com um copo de uísque na mão, tentando parecer no controle. Fala alguma coisa, mulher. Você perdeu o juízo? Ele insistiu, a voz subindo um tom. Finalmente eu falei. Minha voz saiu calma, nivelada, sem um pingo da tempestade que se passava dentro de mim. Não é uma brincadeira, Augusto. É um contrato, um que você assinou há muito tempo e convenientemente esqueceu. Houve outra pausa, desta vez mais longa. Eu podia ouvir a respiração dele um pouco mais rápida agora. Isso é absurdo. Meu advogado, seu advogado já deve ter te explicado a situação. Eu o cortei, ainda com a mesma calma mortal. Ele deve ter te dito que a cláusula de reversão é legal, válida e, acima de tudo, inevitável. A terra tem memória, Augusto. E a dívida dela nunca prescreve. O som que ele fez foi algo entre um engasgo e uma risada sem humor. Dívida? Que dívida? Eu te dei tudo. Você me tirou tudo, corrigi. Você, nosso filho Bruno, a namorada dele, todos vocês, construíram um castelo em cima da minha ruína. Agora, a fundação está cobrando o preço. Eu repetia as palavras que disse a Hélio, e elas soavam ainda mais verdadeiras agora. A vingança é um prato que se come frio, e o meu estava congelado. O que você quer, Estela? A voz dele mudou. A arrogância sumiu, substituída por um fio de pânico que ele tentava disfarçar. É dinheiro? Quanto? Eu te dou o que você quiser. Só pare com essa loucura. Um sorriso amargo tocou meus lábios. Ele ainda achava que tudo se resumia a dinheiro. Não, Augusto, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o meu império de volta. O império que você construiu com o meu sacrifício. Você é louca, ele sussurrou. Não, eu sou a credora, eu disse. E você tem 22 horas restantes para tomar uma decisão. Opção 1. Você assina os papéis que Hélio vai te enviar amanhã de manhã. Transfere tudo de volta para o meu nome. A casa, as ações da empresa, os investimentos, tudo. Você fica com uma quantia simbólica para recomeçar. Longe daqui. Ninguém nunca saberá da fraude que você cometeu. E a opção 2? Ele perguntou, a voz fraca, derrotada. Opção 2. Você se recusa. E eu entrego o dossiê completo para a Receita Federal e para o Ministério Público. A fraude fiscal, a lavagem de dinheiro, tudo documentado. Você não apenas perde tudo no processo civil, como também vai preso. E Bruno, seu cúmplice, provavelmente vai junto. O silêncio do outro lado era total. Eu não ouvia nem a respiração dele. Ele sabia que eu tinha ganhado. Ele sabia que estava encurralado. Você me destruiu! Ele finalmente conseguiu dizer, a voz quebrada. Não, Augusto, eu respondi, olhando pela janela do meu pequeno apartamento para as luzes da cidade que antes me pareciam tão hostis. Você se destruiu no dia em que achou que podia me apagar da história. Eu só vim cobrar a conta. Meu dedo apertou o botão vermelho, cortando o som do seu desespero. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Eu coloquei o celular no balcão, ao lado da xícara de chá, agora fria. A mancha de umidade na parede não parecia mais uma ferida. Parecia um mapa de um lugar do qual eu finalmente estava saindo. A guerra não tinha acabado, mas a batalha principal
estava vencida. A noite se arrastou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona velha, a mesma que trouxe da minha antiga casa, e observei a primeira luz do dia pintar o céu de um cinza esperançoso. O chá na xícara continuava intocado, uma testemunha fria da noite mais longa da minha vida. Eu não sentia cansaço. Sentia uma clareza cortante, como se uma névoa tivesse se dissipado depois de anos. Às 8:02 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Hélio, curta e profissional. Documentos enviados para o advogado de Augusto. O prazo dele termina às 11 horas de hoje. Estou a posto. Eu respondi com um simples obrigada e coloquei o aparelho de volta na mesa. Agora era uma questão de esperar. Cada tic-tac do relógio na parede da cozinha parecia um golpe de martelo. O telefone tocou às 9:30. Não era um número desconhecido, nem o de Hélio. Era Bruno. Meu coração deu um solavanco doloroso. Por um instante, hesitei, mas eu sabia que precisava enfrentar isso. Atendi. Mãe? A voz dele soou estrangulada, cheia de pânico. O que você fez? O que diabos você fez? O papai me ligou, ele parecia um louco. Disse que você vai destruir tudo. Eu respirei fundo, mantendo minha voz calma. Eu dei ao seu pai uma escolha, Bruno. Algo que ele nunca me deu. Uma escolha? Você chama isso de escolha? Você o encurralou. Está ameaçando mandar ele pra cadeia. E você disse que eu iria junto. Ele gritava agora, a voz falhando. Como você pôde? Eu sou seu filho. Sim, você é, eu disse, e a dor em minha própria voz me surpreendeu. E foi por isso que doeu tanto quando você me enganou. Naquela festa, Bruno, você me levou até aquele armário sabendo o que eu encontraria. Você escolheu o lado dele. Você se tornou cúmplice do homem que roubou o futuro da sua própria mãe. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia ouvi-lo respirando de forma irregular. Eu não sabia que ia ser assim. Ele disse que era só pra te dar um susto, pra você parar de quê? Interrompi. De existir, de lembrar a ele que metade daquele império foi construído com o meu suor, com os meus sacrifícios, enquanto ele viajava e fechava grandes negócios? Não, Bruno, ele não queria me assustar. Ele queria me apagar. E você ajudou. E a Valentina? O que vai acontecer com ela? Nós acabamos de casar, mãe. Estamos começando a vida, ele suplicou, mudando de tática. A vida que vocês estão começando foi financiada com dinheiro sujo. Dinheiro que era meu por direito, respondi, a firmeza voltando. Se Augusto tomar a decisão certa, vocês terão o suficiente para recomeçar, de forma honesta, desta vez. A escolha é dele. Ele disse algo baixo, um xingamento talvez, e desligou na minha cara. Eu fechei os olhos. Cada palavra daquela conversa foi como um caco de vidro no meu peito, mas era necessário. Ele precisava entender o peso de suas ações. O tempo continuou a se arrastar. 10 horas, 10:45. Meu estômago estava num nó. E se Augusto fosse orgulhoso demais? E se ele preferisse a ruína total a me dar a vitória? Às 10:57, 3 minutos antes do prazo final, o telefone tocou de novo. Era Hélio. Acabou, ele disse, e eu pude sentir o sorriso em sua voz. O advogado dele acabou de ligar. Augusto vai assinar tudo, sem contestar. Ele cedeu. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Meu corpo inteiro amoleceu na poltrona. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de alívio, de libertação. Amanhã, Hélio continuou, às 10 da manhã, no meu escritório. Ele estará lá para assinar a transferência final. Esteja preparado. Será a última vez que você precisará olhar para ele como um inimigo. No dia seguinte, eu cheguei ao escritório de Hélio às 9:40. O sol da manhã entrava pela janela enorme, iluminando a sala de reuniões com sua mesa de madeira escura e polida. Eu me sentei na cadeira da ponta, o lugar que antes seria de Augusto, e senti o couro frio sob meus dedos. Minhas mãos não tremiam mais. Hélio entrou logo depois, colocou uma pasta grossa na minha frente e me serviu uma xícara de café. Ele não disse nada, apenas sorriu, um gesto que dizia, nós conseguimos. Pontualmente às 10 horas, a porta se abriu. Augusto e Valentina entraram. Eles pareciam menores, encolhidos dentro de suas roupas caras que agora pareciam fantasia. O rosto de Augusto estava cinzento, como um jornal velho esquecido na chuva. Ele tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Valentina estava ao seu lado, pálida. A maquiagem impecável não conseguia esconder as olheiras profundas e o inchaço nos olhos. Ela usava um vestido de seda vermelho, vibrante demais para a ocasião, como se tivesse ido a uma festa e acabado num funeral por engano. Eles não olharam para mim. Sentaram-se do outro lado da mesa, o mais longe possível. Hélio abriu a pasta com um movimento seco. Os documentos estão aqui, ele disse, com a voz neutra de um profissional. Transferência total das ações da empresa, a posse dos imóveis comerciais e a escritura da casa. Tudo como combinado. Ele empurrou a pilha de papéis e uma caneta na direção de Augusto. Por um instante, meu ex-marido ficou parado, apenas olhando para os papéis
papéis como se fossem uma sentença de morte. Valentina sussurrou algo para ele, um apelo desesperado, mas ele a ignorou. Com a mão trêmula, ele pegou a caneta. O som da ponta arranhando o papel foi o único ruído na sala por quase 1 minuto. Assinatura após assinatura, ele desfazia 20 anos de trapaça. Quando terminou, empurrou os papéis de volta com um gesto de nojo e largou a caneta, que rolou e caiu no chão com um baque surdo. Ninguém se moveu para pegar. Augusto finalmente levantou os olhos e me encarou. Não havia raiva, apenas um vazio exausto. Você destruiu tudo, Stella, ele disse, a voz rouca. Não, Augusto, respondi calma. Eu só peguei de volta o que era meu. Vocês destruíram o resto sozinhos. Valentina começou a chorar, um som baixo e patético. Augusto se levantou, puxou-a pelo braço e eles saíram da sala sem dizer mais nada. A porta se fechou e o silêncio voltou, mas agora era um silêncio leve, limpo. 3 dias depois, a curiosidade me venceu. Eu dirigi até a casa que um dia foi minha. Um caminhão de mudanças barato estava estacionado na frente, com o nome de uma empresa de fretes de bairro pintado na lateral. Alguns homens carregavam caixas de papelão e móveis para dentro do baú do caminhão. Vi Valentina na calçada, discutindo com um dos carregadores sobre um arranhão em um vaso. Ela gesticulava, a voz estridente, mas o homem apenas deu de ombros, sem paciência. Augusto estava sentado nos degraus da entrada, a cabeça entre as mãos, olhando para o nada. Vizinhos curiosos espiavam por trás de suas cortinas. A rainha e o rei estavam sendo despejados do seu castelo. Eu não parei o carro, apenas segui em frente. Voltei para o meu apartamento, o mesmo lugar pequeno e simples que me acolheu quando eu não tinha nada. Mas agora, ele parecia diferente. Parecia um ponto de partida, não um fim. Eu abri as janelas e deixei o ar fresco entrar. Não havia mais o cheiro do perfume de Valentina nos meus pensamentos, nem o peso da arrogância de Augusto no meu peito. Eu pensei em Bruno. Talvez um dia ele entendesse. Talvez a dureza da vida lhe ensinasse o valor da honestidade que eu tentei lhe passar. Eu não sentia ódio, apenas uma pontada de tristeza por ele ter escolhido o caminho mais fácil e ter encontrado a ruína. A vingança, eu percebi, não era a vitória sobre eles, era a minha libertação. A casa estava em silêncio, um silêncio que, pela primeira vez em anos, soava como paz. Da casa que não era mais minha, a liberdade. Valentina e Augusto despejados, eu recomeçando. O que você achou dessa reviravolta? Inscreva-se para mais histórias de recomeço.